Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. O estudo de hoje será a lição 11, o selo de Deus é a marca da besta, parte 1. Lembrando então que essa lição ela é o início, que vai terminar com a lição 12, né? Então nós teremos em duas partes. Aqui será uma introdução dessa lição, nós teremos possivelmente os pontos gerais e os pontos mais específicos na próxima. Logo mais iniciamos com a oração, que Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido até agora, nos dê a tua sabedoria, nos purifique e fortaleça em todas as coisas. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, lição 11, selo de Deus, a marca da besta, parte 1. O verso para memorizar é Apocalipse 7, 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, o verso para memorizar começa falando sobre o selo de Deus. Uma proteção, um livramento, né? Uma proteção em relação aos anjos que estão prontos para causar a destruição. Então vamos lá. À medida que estudamos os eventos do tempo do fim, em relação à marca da besta, um ponto crucial é a diferença no modo de atuação de Deus e do inimigo das almas. As questões fundamentais no grande conflito entre Cristo e Satanás se concentram na lealdade, autoridade e adoração. As profecias que descrevem o poder da besta em Apocalipse 13, o chifre pequeno em Daniel 7 e o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2 falam de um poder que usurpa a autoridade de Deus, ordena a lealdade e introduz um falso sistema de adoração. Faz isso através do uso da força, coerção, subornos, recompensa, tudo para obrigar a adoração. Em contrapartida, o amor é a força motivadora do reino de Deus. Em vez de adorar a besta, o povo de Deus encontra sua alegria em adorar ao Senhor. A lição de domingo, então, nos diz perseverança inabalável. Em Apocalipse 14, 7, Deus chama todos a adorá-lo. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a força das águas, né? Deus adverte as pessoas também sobre Babilônia espiritual, um falso sistema religioso com raízes na antiga Babilônia. Essa é a mensagem do segundo anjo. O terceiro anjo adverte contra a adoração à besta. O anjo declara com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Leia Apocalipse 14, 12. Então, nosso primeiro verso, Apocalipse 14, 12. Quais são as duas características do povo de Deus nos últimos dias e por que elas são importantes? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Então, aqui nós temos o contexto das mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória, caiu Babilônia. Se alguém adorar a besta, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. E aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então veja o contraste aqui que a lição fala, né? A questão dos que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então eles até participam de uma maioria aqui nesse mundo, só que o fim deles é a destruição. E em relação aos anjos, ao povo remanescente de Deus, eles participam de uma minoria aqui nesse mundo, mas ele fala o quê? Bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse o seu trabalho e as suas obras os sigam, né? Que significa o quê? Que eles vão morrer na esperança da volta de Cristo e estarão entre os salvos, né? Aí aqui nós temos no mesmo capítulo 14 a questão da foice,
a questão da cega, né? Lança a tua foice aguda, vindima os cachos. Então veja, o lagar da ira de Deus. Então veja que Apocalipse é um constante espaço de conflito, né? Conflito constante entre aqueles que perseguem o povo de Deus e a luta do povo de Deus para existir, e as promessas constantes que Deus faz ao seu povo de que ao final eles estarão, né, em um local melhor. Deus trará a vitória a eles, e a vitória geralmente está associada ao sucesso na pregação do Evangelho. Sucesso em que sentido? Sucesso no sentido de alcance. Essas pessoas conseguem alcançar as pessoas com o Evangelho, elas conseguem viver o Evangelho. Quais são as duas características do povo de Deus nos últimos dias? Então, nós lemos aqui. Aqui está a paciência ou a perseverança, né? Conforme a Nova Versão Internacional, dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então vamos lá. A palavra grega para perseverança é upomone, ou upomone, dependendo de como se pronuncia o H, né? Melhor traduzida como perseverança inabalável. No tempo do fim, Deus terá um povo leal a Ele diante da oposição e perseguição feroz. Por meio de sua graça, demonstrará firme perseverança. A adoração ao Criador está em oposição direta à adoração à besta, e é expressa por um povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. O conflito final sobre lealdade a Cristo ou a besta gira em torno da adoração, e no centro do conflito entre o bem e o mal está o sábado. Ou seja, quando a lição fala o centro de tudo, é que o mandamento que fica em evidência nos últimos dias, né? Um mandamento que cada vez mais fica em evidência diante de todas as coisas que acontecem no mundo, né? Bom, então, as duas características, a disposição em obedecer a Deus e a disposição em aprender qual é a vontade de Deus. Então, eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Leia Romanos 8, Efésios 2 e Colossenses 1. O que essas passagens nos ensinam sobre o resultado de viver pela fé? Vamos ler o comentário e depois nós vamos para os versos. Vivendo pela fé, recebemos a graça divina, nossa vida é transformada. Os seguidores comprometidos com o Salvador não só terão fé em Jesus, como terão a fé de Jesus. A qualidade da fé de Jesus para o tempo do fim deles será deles. Permanecerão fiéis mesmo até a morte, assim como Jesus foi fiel. Então vamos lá. Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, e o que significa não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito? Muitas pessoas não percebem isso, né? Se você vai lá para o capítulo 7 de Romanos, por exemplo, você vai ver o quê? Vamos aqui. Verso 12. Temos vídeos a respeito desses assuntos de Romanos, né? E o que eu aconselho é que sempre leia os livros de Paulo, tendo em mente que Paulo está sujeito a Jesus e não o contrário, que Paulo faz parte de um conjunto de livros bíblicos que já existia antes dele. Ele não está acima desses livros, né? E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Bom, se ele é carnal e vendido sob o pecado, ele precisa do quê? Ele precisa da bênção de Deus, da misericórdia de Deus, mas principalmente ele precisa do poder de Deus para que ele vença isso gradativamente, né? Então veja, segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, ou seja, ele entende, ele percebe que a mente dele está sendo transformada e ele precisa lutar contra os instintos. E aí no capítulo 8,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem são os que estão em Cristo Jesus? Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então veja, ele fala da lei do Espírito da vida, que faz com que ele ande segundo o Espírito. E você, se você ler o livro, não só o livro de Romanos, mas a Bíblia, você vai ver que andar segundo o Espírito é fazer a vontade de Deus. E andar segundo a carne é ceder às tentações. É viver uma vida voluntariamente em pecado, por exemplo. Não é? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, visto que pelas obras a causa da salvação não poderia ocorrer, visto que estamos em pecado, Deus enviando seu Filho à semelhança da carne, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte. Obviamente, quando ele fala pelo pecado condenou o pecado na morte, obviamente que nós temos que entender a linguagem de Paulo, ou seja, ele vindo em semelhança humana e sendo obediente, ele venceu, né, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Veja, a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a lição pediu para ler até o verso 4, mas se você ler até o verso 4 não vai fazer muito sentido, né? Você precisa entender o que é andar segundo a carne e segundo o Espírito pelo próprio livro de Romanos, no capítulo 8, veja só. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então Paulo está dizendo, ora, assim como ele já tinha explicado que a causa da salvação não eram as obras, em virtude do pecado, em virtude de cometermos pecado, ele fala, a consequência daquele que anda segundo o Espírito é o quê? Veja só. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito, vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem o pode ser. Então veja, o que ele fala? Bom, a inclinação da carne é viver voluntariamente em pecado. Os que são da carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele fala o seguinte, olha, não tem como uma pessoa dizer que está no Espírito, ou seja, se ela realmente permite que o Espírito de Deus habite nela, ela vai mudar. E é isso que ele está dizendo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ou seja, o pecado, vivereis. Então, nós percebemos aqui o quê? O que essas passagens nos ensinam sobre o resultado de viver para a fé? A primeira passagem nós já vimos, já percebemos. Uma vida transformada. Ele fala, se o Espírito de Deus realmente habita em vós, vai haver uma mudança. Você não vai mais se contentar em viver o pecado. Você não vai justificar o seu pecado pelo pecado do outro. Nós não vamos mais fazer isso. Nós vamos lutar pela mudança. Então, se eu estou errado, eu vou reconhecer que estou errado. Olha, estou errado, eu preciso mudar nisso aqui. E é isso que nós precisamos fazer. Efésios 2, 8 a 10. Vamos lá. O verso 1 fala que ele nos vivificou, então, estando nós mortos em ofensas e em pecado, ele nos vivificou. Ou seja, estávamos mortos em ofensas e pecados e fomos vivificados em Deus, né? Entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne. Veja, andávamos no passado nos desejos da nossa carne. Agora nós lutamos contra o desejo da nossa carne. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Então ele fala, quando estávamos mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou, ele nos modificou. Nos excitou juntamente com eles para nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, o que não vem de nós? A graça?
A graça realmente não vem de nós. A fé, o que será? Isto é o quê? Tanto graça como fé são femininos, inclusive na língua em que foi escrito. E isto é masculino. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o processo de salvação pela graça mediante a fé não vem de nós, mas é dom de Deus. Esse processo da salvação pela graça mediante a fé não vem de nós, mas a fé depende da nossa aceitação a Deus, não é? Do contrário, nós estaríamos pregando o determinismo, que seria o quê? A alguns Deus concede fé e a outros ele simplesmente não concede. Então não é assim que funciona, nós sabemos, nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos na predestinação em relação à salvação, que Deus concede a fé a alguns e a outros ele simplesmente não concede, não é assim que funciona. Não vem de obras para que ninguém se glorie, então a causa da nossa salvação não são as obras, mas ele esclarece, olha, ele especifica. A fé, as obras, elas não são a causa, elas são a consequência da salvação. Então Deus, enquanto estávamos mortos, ele nos vivifica, ele nos oferece a salvação pela fé. Então a graça mediante a fé nos concede a salvação e, estando salvos, ou seja, por que somos salvos? Porque nos comprometemos diante de Deus. Senhor, não tenho nada a oferecer, mas estou disposto a deixar que o Senhor viva em mim e me transforme. Isso é a verdadeira fé do cristão. Isso é aceitar Jesus de verdade como Salvador. E aí ele fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que éreis gentios na carne, chamados em circuncisão, estavam sem Cristo, separados da comunidade, estranhos às alianças da promessa, mas agora, em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, chegasses perto. Então veja, o que ele está dizendo para nós aqui. No processo da salvação pela graça mediante a fé, Deus nos transforma, Ele nos vivifica, Ele muda a nossa mentalidade que quer viver segundo a carne para lutar contra a carne, ou seja, lutarmos contra as obras da carne. Então Ele vai transformando a nossa mente para que deixemos de desejar o pecado e vai com isso mortificando as obras do mal na nossa vida. Ele vai nos concedendo poder, transforma a nossa mente, muda nosso corpo. E isso é um processo, né? Então ele fala, olha, o que Paulo está dizendo basicamente desses versos que nós lemos. Olha, o fato das obras não serem a causa da salvação, não significa que elas não sejam a consequência dessa salvação. O fato delas não serem a causa da salvação não significa que não haja necessidade de obediência. Então existe essa falácia na lógica cristã em muitos lugares nesse sentido, de dizer que pelo fato das obras não serem a causa, nós não precisamos obedecer. O que é uma falácia. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, as obras realmente não podem ser a causa porque nós somos pecadores. Precisaríamos ser perfeitos para que a obediência fosse a causa. Mas isso não significa que ela não seja a consequência da salvação. Ou seja, não significa que Deus não nos transforme. Ele nos considera do jeito que estamos e nos transforma gradativamente. E por fim, Colossenses 1:29. O verso 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, a toda pessoa, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Veja. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Então o que ele diz para nós é que, olha, nós mudamos quando estamos com Deus, nós passamos a nos importar uns para com os outros, nós não queremos mais desobedecer a Deus. Então nós não queremos mais ter outro Deus além dele, nós não queremos adorar imagem de escultura ou pessoas ou animais, nada disso. Nós não queremos colocar ninguém acima de Deus na nossa vida. Nós entendemos a grandiosidade do nome de Deus, então nós não vamos blasfemar, nós não vamos proferir o nome de Deus em vão.
Nós entendemos que nós precisamos de um tempo com Deus e que Ele separou um tempo para que nós nos dedicássemos a Ele, ajudando uns aos outros, fazendo o que fosse exclusivamente necessário para aquele dia. Com isso também nós entendemos a necessidade de nos importar uns com os outros, de não desonrarmos uns aos outros, principalmente aos nossos pais. Entendemos a necessidade de não matarmos uns aos outros, de não furtarmos, de não adulterarmos, de não mentirmos, de não cobiçarmos, de não fazermos negócio fraudulento, de entendermos a importância do casamento, de entendermos uma boa educação dos filhos, que nós somos responsáveis por eles, temos que lutar por eles, temos que educá-los nos caminhos corretos. Então veja, há uma mudança na nossa vida, a nossa prioridade muda, nossas prioridades mudam, nós entendemos que aquilo que nós acreditávamos que era bom são caminhos de morte, e entendemos que aquilo que muitas vezes julgávamos desinteressante é aquilo que realmente pode mudar e trazer uma verdadeira felicidade e paz na nossa vida. Então é assim que a mudança no cristão ocorre, né? Segunda-feira, o conflito cósmico. Leia Mateus 27, 45 a 50. O que Cristo passou na cruz? O que Jesus quis dizer ao perguntar a Deus por que Ele o havia desamparado, e como essa cena nos ajuda a entender o que significa ter a fé de Jesus. Então, quando Jesus fala ali, Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós olhamos para o salmo a que ele está se referindo, né? Então ele inicia ali a fala de um salmo. Nós vemos que aquele salmo, ele fala justamente o contrário do desamparo, né? Ele fala ali que o salmista entende a vontade de Deus, entende que Deus está com ele sim, que tudo faz parte dos planos de Deus. As permissões de Deus, elas ocorrem, isso não significa que Deus não nos ama. Pendurado na cruz, envolto na escuridão, carregando a culpa, a vergonha e a condenação dos pecados do mundo, desconectado do amor do Pai, Jesus dependia do relacionamento que havia tido com o Pai em sua vida, ou seja, por meio de uma vida de completa dependência do Pai, mesmo nos momentos bons, Jesus tinha sido preparado para os piores momentos, até mesmo a cruz. O Salvador confiou, mesmo quando tudo ao redor clamava para que ele duvidasse. Quando parecia que Deus o havia abandonado, Jesus não desistiu. Isso fica evidente pelo salmo que ele cita, quando ele fala essa colocação, quando ele fala Deus meu, por que me desamparaste? Nós vamos lá para o contexto do salmo. Isso também se confirma na perseverança que ele teve, né? Inclusive, no momento da sua morte, ali, próximo à sua morte, que ele fala tetelestai, está consumado, está terminado, está concluído o trabalho. Em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo sofreu as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente haviam sido dadas a ele quanto à aceitação de seu Pai. Pela fé saiu Cristo vitorioso. Ellen White, Cristo triunfante, Meditação Matinal 2002, página 304. A fé de Jesus é tão profunda, confiante e comprometida que os demônios do cosmos e as provações da terra não podem abalá-lo. Essa fé habitando em nosso coração que nos permite adorar a Cristo como Supremo e perseverar firmemente quando a marca da besta for imposta. A fé, contudo, não surge do nada. Os fiéis aprendem a viver pela fé dia após dia. O momento de se preparar é agora. Cada provação suportada com fé produz frutos preciosos. Então vamos lá em Mateus 27, versos 45 a 50. Vamos lá. E foram crucificados com ele, Jesus no caso, né? 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos, fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora 9.
Perto da hora nona, Jesus exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E se nós pegarmos essa frase, não é? Vamos ver aqui. Eu não me lembro de cor do Salmo, Salmo 22. Vamos colocar aqui Salmo 22. Olha só. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti, olha só, você percebe a fala de Jesus? É exatamente o começo de um salmo que, inclusive, comenta sobre coisas que estavam acontecendo com ele, ou seja, quando ele fala isso, ele está mostrando que ele entendia o que estava acontecendo com ele. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramarei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós. Semente de Jacó, glorificai-o, temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. Olha que interessante, você compara tudo o que aconteceu, o que ele fala lá no primeiro verso, todas as coisas que aconteceram, e veja o que ele fala aqui. Não escondeu o rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Então veja, ele está aqui constantemente exaltando a Deus nesse salmo. Então, quando Jesus fala esse salmo, quando nós vemos o contexto em que ele fala, as coisas que falam com ele, as coisas que falam contra ele, e nós vemos esse início de salmo, essa fala, até porque era difícil para ele falar ali, né? Ele tinha que se levantar, no momento que se levantava, ele sentia uma dor tremenda, era difícil falar alguma coisa, né? Então foi difícil para ele falar isso, foi difícil para ele falar ali com João e com Maria, dizendo: olha, está aí a sua mãe, está aí o seu filho. Foi difícil para ele falar essa frase: Deus meu, por que me desamparaste, devido à situação em que ele estava, né? Era muito difícil para ele falar, foi difícil ele falar ali com o ladrão, não é? Olha, hoje te digo que estará comigo no paraíso, não é? Então, muitas coisas foram difíceis ali para Jesus, né? Foi um esforço muito grande que ele teve que fazer para conseguir ali resistir a tudo que estava acontecendo e ainda assim falar e oferecer esperança para as pessoas. E essa fala dele, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós vamos para o Salmo, longe de ser uma fala que expressasse dúvida em Jesus, ela fala exatamente o que estava acontecendo com ele e ela vem revelar a confiança que ele tinha, porque ele conhecia o contexto do Salmo. Como nós sabemos disso? Quando ele debate ali contra Satanás,
ele sabe o contexto que ele tinha que usar para responder a Satanás usando a Bíblia, né? Então Jesus sabia o contexto das coisas que ele lia. Então ele sabia que quando as pessoas fossem ao Salmo 22, longe de enxergar aquela fala que ele disse como um momento de dúvida, ele estava ali agradecendo a Deus e mostrando para as pessoas a misericórdia de Deus, que ele confiava em Deus, que elas deveriam confiar também. A fé de Jesus é tão profunda, confiante e comprometida que os demônios do cosmos e as provações da terra não podem abalá-la. Então, basicamente, foi isso que nós vimos, não é? O que Cristo passou na cruz, o que ele quis dizer ao perguntar porque ele o havia desamparado, Deus, não é? E como isso nos ajuda a entender a fé que Jesus desempenhou, ou seja, no pior momento de sua vida, ou nos piores momentos, porque o sofrimento dele foi muito grande, inclusive antes da morte na cruz, não é? Antes do sofrimento na cruz, e ali, quando nós lemos esse verso dentro do seu contexto, lá no Salmo, não aqui em Mateus, mas quando nós lemos lá no Salmo, quando nós vemos a continuação desse Salmo, nós percebemos e entendemos que, quando Jesus citou esse Salmo, ele estava ali nos evangelizando no momento que ele estava na cruz. Não só nós, obviamente, todas as pessoas que estavam ali, todos os que se seguiram e chegando até nós. A cadeia da impiedade. A profecia referente à marca da besta é sobre intolerância religiosa, boicote econômico. Olha só, vou ler de novo. A profecia referente à marca da besta. Estamos no extremo oposto agora. É sobre intolerância religiosa, boicote econômico, perseguição e decreto de morte. Intolerância religiosa, boicote econômico, perseguição, decreto de morte. Surpreendentemente, é também uma mensagem de encorajamento. Apesar dos problemas diversos, nós temos o encorajamento de Deus. Mesmo no pior momento, Deus sustentará seu povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E entre esses mandamentos, é claro, está o quarto, o sábado do sétimo dia. João fala do pior momento, do clímax da guerra de Satanás contra Deus. A primeira estratégia satânica nessa campanha é o engano. Apocalipse 13 fala de um tempo futuro em que o diabo trabalhará por meio de um poder político, religioso, terrestre, chamado besta, e recorrerá à força. A perseguição religiosa não é novidade, existe desde que Caim tentou Abel para adorar a Deus da forma como ele instruiu que fizesse. Caim matou Abel por adorar a Deus da forma correta, né? Jesus disse que a perseguição aconteceria até mesmo aos crentes no primeiro século. Inclusive, numa reflexão que eu faço sobre sofrimento, eu comento ali que uma das primeiras coisas que Deus mostra é que o resultado de se permitir que o justo e o ímpio vivam juntos é justamente que o ímpio vai constantemente perseguir o justo e impedir que ele exerça a sua adoração a Deus. Ele vai, assim como Caim transportou a sua raiva de Deus contra Abel, os ímpios, por terem uma vida de rebeldia, por não terem maturidade para lidar com as coisas, eles vão e transferem tudo de negativo que eles sentem contra Deus e miram isso nas pessoas. Porque eles querem destruir a Bíblia, porque eles querem reescrever a Bíblia, porque eles querem anular o que está escrito na Bíblia, porque então eles tentam destruir fisicamente a Bíblia e, por outro lado, eles tentam destruir intelectualmente a Bíblia. Então o texto está lá, mas é como se não estivesse. Eu dou para ele qualquer interpretação, eu reescrevo, eu reinterpreto como bem entendo. Então veja que isso é uma forma de anular a Bíblia também. A perseguição religiosa não é novidade, né? A marca da besta será o último elo dessa cadeia ímpia. Como as perseguições do passado, ela foi projetada para forçar todos a se conformarem com um determinado conjunto de crenças e com um sistema aprovado de adoração. Ou seja, o ser humano determinando qual é a adoração a Deus e determinando do jeito que ele quer. E quem não se adequa a isso acaba não se adequando a esse sistema. O que o povo de Deus enfrentará no momento decisivo? Apocalipse 13, 15 a 17. Então veja, no contexto de Apocalipse 12, o dragão persegue a mulher, e depois que ele tenta, aí fala da guerra no céu e etc. E aí, quando ele se vê lançado, ele continua perseguindo a mulher, não consegue, então ele vai perseguir o remanescente de Deus.
E nisso que ele vai perseguir o remanescente de Deus, ele se põe em pé na areia do mar, e aí sobe da areia do mar uma besta, né? Um monstro, uma fera, e aí ele fala o quê? Que essa fera recebe, olha lá, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então o dragão dá poder a essa besta, a essa fera, ela é adorada, e então é permitido que ela faça guerra aos santos e os vença. Vencendo como? Ceifando a vida dessas pessoas, não é? E aí ela é adorada tanto por aqueles que acreditam nela, como por aqueles que têm medo dela. Quem são esses? Os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí fala também de uma outra besta que sobe da terra. E qual é a função dessa besta? É fortalecer a primeira besta. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, faz grandes sinais, engana os que habitam na terra com sinais, dá um espírito da vida à imagem da besta, faz com que todos, né, tenham um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número de seu nome. E aí fala aqui sobre esse número, né, que entendemos ser o 666, né, 666 no caso, né, todos múltiplos de 6, e existe aí uma variante de 616 que nós não acreditamos que seja o correto. Então, mas de qualquer forma, o foco aqui é um foco mais panorâmico, né, um foco mais geral do que acontece. O que o povo de Deus enfrenta no momento decisivo? Ele enfrenta sanções, ele enfrenta perseguição, né? Ou seja, todos resolvem adorar a besta e, consequentemente, a besta não tem dificuldade para impedir de comprar e vender aquele que não tiver o sinal da besta. Então, ou seja, basicamente o que a besta faz? Olha, quem tiver o sinal da besta tem acesso a tudo. Quem não tem o sinal da besta, ou seja, quem tem o sinal de Deus, não tem acesso a nada. Então eles vão perseguindo de todas as formas, tirando a vida, perseguindo, forçando psicologicamente as pessoas. É assim que eles trabalham, né? A perseguição começará com sanções econômicas e por meio de concessões quanto aos ensinos bíblicos. O diabo está preparando cristãos professos para receber a marca da besta quando o teste final vier sobre nós. Então é importante, muitas pessoas falam assim, mas o sinal da besta é lá para o futuro. Olha, aquele que sabe, a Bíblia fala que pecado é a transgressão da lei. Se você sabe que existe uma lei e você transgride, essa pessoa ela já está, a Bíblia fala, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então é indiferente quando vai ficar evidente esse sinal. Quando a pessoa recebe o ensino sobre o sinal de Deus, o sinal da besta, ela percebe biblicamente que se opor a Deus, se opor à vontade de Deus, é aceitar o inimigo, e ela continua mantendo isso, ela está em pecado voluntário. Então é indiferente se o sinal da besta vai ocorrer lá no futuro. Essa pessoa, se ela não aceita a Deus, ela já está condenada. Assim como esteve lá nos tempos de Adão e Eva, de Caim e Abel, ela estará condenada também. Veja que o momento da decisão não é só no momento em que o sinal da besta for verificado, se tornar evidente para as pessoas. Então é um engano achar que, porque os cristãos no momento, eles não têm o sinal da besta, porque isso não está evidente. Olha, para todos aqueles que têm a oportunidade de estudar, já está evidente. E para aqueles que, tendo a oportunidade de aprender, se recusam a aprender, eles serão cobrados por Deus como se conhecessem a mensagem. Então, acaba sendo indiferente quando exatamente esse sinal será estabelecido. A partir do momento que as pessoas têm oportunidade, e ai de nós se não pregarmos o Evangelho, a partir do momento que as pessoas têm oportunidade de saber quais são os mandamentos de Deus, que elas devem um compromisso de lealdade a Deus, e elas deturpam isso, jogam isso por terra, falam que qualquer coisa para Deus serve,
elas estão condenadas diante de Deus, independente do que elas guardem ou deixem de guardar. Porque elas estão fazendo isso voluntariamente, conhecendo ou tendo a oportunidade de aprender a verdade, elas resolvem ficar com a mentira. Então, eu fico muito preocupado com esse tipo de pregação, que mas não devemos nos preocupar, porque o sinal da besta é lá no futuro. Não, peraí, não é assim que funciona. O ensino bíblico não se resume a isso. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Isso conforme Tiago nos fala, né? E lá o contexto é de obediência à lei de Deus. Quando Hebreus, lá no capítulo 10, fala, olha, no capítulo verso 26 a 31, que aquele que voluntário, deliberadamente vive em pecado, não resta sacrifício para ele. Ou seja, pessoa que sabe que está errada e não quer mudança, ela já está perdida. Então veja que nós não podemos achar que tudo na Bíblia se resume ao sinal da besta e o sinal de Deus. Não é assim que funciona. Ou que só esse é o sinal de Deus e o sinal da besta. Na Bíblia existe um sinal específico que nós entendemos ali no Apocalipse, mas Deus ele separa os seus constantemente. Assim como aqueles que rejeitam a Deus estão rejeitando a própria salvação. Então vamos lá, quarta-feira. Aqueles que seguem o Cordeiro. De onde vem a besta e quem dá a ela autoridade? Não é? Nós lemos aqui Apocalipse 13, né? Essa besta, olha só, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Veja que ela aparece aqui com um nome de blasfêmia. Depois que o diabo dá a ela poder, ela vai aparecer lá no capítulo 17, associada a nomes de blasfêmias no plural. Ela era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. Então veja, ela tem característica, quando nós vamos lá para Daniel, por exemplo, ela tem característica dos poderes anteriores. Sua boca como de leão. Então veja, leão, urso, leopardo, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Viu uma de suas cabeças como ferida de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou. Então veja, essa besta que, evidentemente, que ela tem nome de blasfêmia, existe uma oposição a ela, ela recebe uma ferida mortal, mas ela logo é curada, aqui no relato, né? E as pessoas, e a terra se maravilha dessa cura que ela recebe. E se maravilha a ponto de adorar o dragão que deu à besta o poder e adorar a besta. Então eles passam a adorar tanto o dragão como a besta. E dizer, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Né? Se por um lado Miguel é uma pergunta de quem é como Deus, por exemplo, aqui eles falam, quem é semelhante à besta, quem pode batalhar contra ela? Né? Ou seja, uma blasfêmia em relação ao próprio Miguel, né? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, no plural. E deu-se-lhe poder para agir 42 meses. Ela tinha um nome de blasfêmia. E aí depois é dada uma boca para que ela profira grandes coisas e blasfêmias, no plural. Abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, tabernáculo dos que habitam nos céus, e faz guerra aos santos para vencê-lo. Então, o que nós podemos ver em contraste aqui, por exemplo, entre Apocalipse 13 e Apocalipse 14, no verso 4, né? Que fala dos 144 mil. Fala que esses não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, seguem o cordeiro para onde quer que vá. São os que, dentre os seres humanos, os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Né? E aí já vem a proclamação de um evangelho eterno aqui. Então veja que, em tudo isso, nós vemos um contraste entre um poder que manipula, que escraviza, que impõe o medo, e um outro poder em que os seres, apesar de todos os problemas que essas pessoas elas vão enfrentar, elas sabem que tem que enfrentar, elas têm a promessa de Deus de que elas têm a vida eterna, de que aquilo que elas estão fazendo é o correto, é o que permite à sociedade viver melhor, não é? Quinta-feira, Jesus, nosso único mediador. Quais são as marcas distintivas do poder da besta? Apocalipse 13, 4 e 5, versos 4 e 5. As marcas distintivas do poder da besta. Veja só, Apocalipse 13, 4 e 5.
ela é adorada junto com o dragão, ou seja, o dragão está não só dando poder a ela, mas a auxiliando ali a se manter no contexto da adoração, né? As pessoas se impressionam com o poderio da besta a ponto de dizer, olha, ela está sendo apoiada pelo próprio dragão, quem poderá contra ela, né? Ela profere grandes coisas e blasfêmias contra o próprio Deus e contra o seu povo, e ela age por 42 meses como? Perseguindo a Deus, perseguindo o povo de Deus, blasfema contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe dado fazer guerra aos santos e vencê-los. Então veja, as marcas distintivas, ela está no contexto de adoração, ela é adorada, ela faz aquilo que ela tem poder para fazer o que ela quiser, basicamente, né? Quais são os dois aspectos da blasfêmia? Vamos lá em Lucas, capítulo 5, que nos diz o seguinte, 18 a 26. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, procuravam fazê-lo e entrar e pô-lo diante dele, não achando por onde levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama. E vendo ele a fé deles, disse, homens, teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu, diz, que razoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Levantando-se diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Então, um dos aspectos que nós vimos aqui que Jesus usou e que foi visto como uma blasfêmia foi a questão de perdoar pecados, né? Agora, isso significa que a blasfêmia lá da besta seja a mesma? Não, obviamente não significa que seja necessariamente a mesma, mas nós vemos que dentre as blasfêmias, a blasfêmia ela pode se referir tanto a menosprezar o nome de Deus, como a se colocar como tendo as habilidades que pertencem apenas a Deus. João 10:33. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou Deus daqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizei blasfemas, porque disse, sois filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. O que nós vemos aqui basicamente? Nós vamos ler aqui o comentário da lição e nós vamos ver a questão dos aspectos da blasfêmia que nós já acabamos de ler, né? A besta do Apocalipse é um poder religioso apóstata que sai de Roma pagã e cresce até se tornar um sistema mundial de adoração. No Novo Testamento, a blasfêmia é comparada a assumir os privilégios e prerrogativas de Deus. Jesus foi acusado de blasfêmia. Ele tinha todos os poderes e prerrogativas divinas e foi acusado ainda assim, né? Entretanto, 1 Timóteo 2,5 ensina que há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Em contrapartida, a Igreja Romana ensina que o Padre é o mediador entre Deus e os pecadores. A blasfêmia também é definida como a reivindicação de um homem de ser Deus ou de estar no lugar dele. O Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus na terra. Lúcio Ferraris, Papa, artigo 2º, em prompta biblioteca. O Papa Leão XIII gabou-se, nós, os Papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. As grandes letras, né? The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, né? Nova York, Basinger, 1903. Então, vamos pensar o seguinte, é evidente que blasfêmia na Bíblia ela não se refere só a isso.
nós temos aqui blasfêmias no plural, existe uma série de blasfêmias. O que a lição está colocando para nós é o seguinte, que no caso de Jesus, as obras dele, o ensino dele, mostravam que ele era realmente filho de Deus. O que a lição está dizendo aqui é o seguinte, que dentre as blasfêmias, e considerando que a besta ela se une com a mulher, que engana as pessoas, faz com que as pessoas venham adorá-los, então, quem é que pode ser adorado? Só Deus. Então, quando alguém reivindica a adoração no lugar de Deus, ela está blasfemando a Deus por exigir essa adoração. Quando alguém tem atitudes que não tem nada a ver com Deus e se apresenta como Deus, né? Então ela também está blasfemando a Deus, ela está tomando em vão o nome de Deus, tomando em vão aquilo que é uma característica divina. Então, se ela se coloca para ser adorada, se essa besta se coloca junto com o dragão para ser adorada e junto com a mulher ser exaltada ali por toda a terra e perseguir o povo de Deus, significa o quê? Que eles estão tomando o lugar do Deus verdadeiro no mundo. Então eles estão reivindicando a adoração. Se eles reivindicam a adoração, eles reivindicam uma posição tal qual a do próprio Deus. Se eles reivindicam essa posição e se eles se sentem no direito de perseguir, destruir o povo de Deus, exigir a adoração, fazer embargos econômicos, etc., uma série de coisas, então não é de se estranhar que eles também exijam, que eles atribuam para si características que só pertençam a Deus. Não é? Então, veja, quando se pergunta quem é como a besta, quem pode contra ela, então ele se coloca como o Todo-Poderoso, assim como o Deus Todo-Poderoso. Então eles se colocam como Deus Todo-Poderoso. Consequentemente, nós concluímos que dentro dessas várias blasfêmias que eles dizem, estão incluídos o quê? Atribuir-se um poder que pertence só a Deus, atribuir-se qualidades que só pertencem a Deus, exigir um nível de adoração que só pode, qualquer nível de adoração, né? Mas exigir a adoração que pertence só a Deus. Então, ou seja, a besta, o dragão, eles exigem uma adoração que só pertence a Deus, e alegam ter características que só pertencem a Deus. E assim, com isso tudo, um poder que só pertence a Deus, e com isso eles enganam as nações, e aqueles que eles não conseguem enganar, que não se dobram, que não se deixam enganar, que não se deixam que não abandonam a Deus por causa disso, eles perseguem, eles tentam impor o medo, tiram a vida, prendem, uma série de coisas, né? Estudo adicional. Desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador, e embora tenha sido expulso do céu, continua a mesma luta na terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso foi feito rejeitando toda a lei ou apenas um de seus preceitos, não importa, no fim o resultado será o mesmo. Em seu empenho para desacreditar os preceitos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Bíblia e assim se incorporaram erros na fé, nutrida por milhares dos que professam crer nas Escrituras Sagradas. O último grande conflito entre a verdade e o erro será nada mais que a batalha final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Então veja que aí a lição coloca que a lição de sexta ela fala do sábado, né? A questão do sábado com a ênfase da criação de Deus, a ênfase na necessidade de obediência. E veja que o sábado não é só uma questão de voltar à criação para falar do sábado. Veja que Jesus falou que o retorno lá ao princípio, ele é a chave para muita coisa. Quando ele falou sobre o divórcio, ele fala sobre a necessidade de se voltar ao que ocorreu no princípio, para se entender a vontade de Deus. Quando Paulo fala da relação de autoridade dentro da igreja, ele volta lá ao princípio. Então, o princípio da criação de Deus, o que Deus estabeleceu ali no começo, como a história se desenvolve ali no Gênesis, tudo isso são chaves que nos ajudam a entender que a lei de Deus ela existe desde o começo, e por isso Satanás, o sábado é uma chave que abre o caminho para o entendimento de uma série de outros mandamentos, para se entender que a vontade de Deus não foi só para Israel, a vontade de Deus sempre foi para todas as pessoas. Então, o sábado ele é uma chave que abre caminho para a compreensão da necessidade de uma obediência a Deus, que muitos acham que fazem
e não fazem. E por isso tanta necessidade que existe aí de se bloquear a ideia do sábado, de se bloquear a ideia do, entre aspas, Antigo Testamento na mente das pessoas, dar a entender a elas que não tem valor, né? Então, são meios que são utilizados contra a palavra. Espero que tenha sido proveitoso esse estudo. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Nos dê a Tua sabedoria, nos ajude a falar da Tua mensagem. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.